falando sobre nações. Depois de formalizar os estados nacionais, de mostrar como os principais estados se organizaram, né, sob o ponto de vista político, administrativo e econômico, né, porque nós vimos como ocorreu o processo político em Portugal, na Espanha, na França. Também vimos como a questão mercantilista ela foi importante dentro do processo de organizações nacionais. Né? Agora a gente vai entender por quê, né? Quais foram as razões, de que motivos levaram essas nações a navegarem dessa forma, arriscarem tudo, né? Quais os objetivos reais do processo, por que Portugal saiu tão à frente dos demais, né? A gente já sabe que eles se organizaram do ponto de vista político, administrativo, muito antes do que todas as outras nações, mas também a questão marítima vai ser muito forte em Portugal por uma série de condicionantes. Então, nessa aula, a gente vai dar essa passeada pelas navegações e entender como é que se deu esse processo, ok? E o primeiro passo para a gente entender as navegações, a gente fala exatamente de como estava o mundo acontecerem, né? Primeiro, a gente lembrar que durante a Idade Média, os europeus tinham um conhecimento muito restrito do chamado mundo conhecido. Né? Para eles, o mundo era a Europa, né? Um pouco do norte da África e as Índias, né? Que era o que eles chamavam ali daquela região do Extremo Oriente, da onde saíam as especiarias que eram tão cobiçadas no mercado europeu. Todo o restante vinha de histórias e fábulas contadas ao longo dos séculos, né? Principalmente de um viajante veneziano chamado Marco Polo, que no século XIII, né, junto com seu pai e com seu tio, eles fizeram a viagem naquela região, desmembrando toda aquela área, e à medida que Marco Polo foi fazendo a sua viagem, ele foi relatando isso em livros e acabou fazendo com que também surgisse uma série de mitos, né, da existência de reinos gigantescos, de fortunas e tesouros incalculáveis, e tudo isso acaba contribuindo para que a cobiça, né, dessas nações que estavam se formando começassem a se aflorar. Então, dentro desse processo, né, de início, a gente sabe que a navegação era muito restrita ao mar Mediterrâneo, a gente vai mostrar a vocês daqui a pouquinho no mapa, né, mas assim, e que o mar era um caminho desconhecido, né? O mar era conhecido em boa parte dos mapas como Mare Tenebroso, né? O mar tenebroso, o mar perigoso. Então, todo esse mundo de fantasia, de misticismo, de monstros marinhos que engoliam barcos de sereias que encantavam navegantes, né, e todos os outros medos que povoavam o imaginário do europeu dessa época serviram para serem ainda mais estimulados por conta das histórias de Marco Polo. Então, Marco Polo fez uma série de viagens, né, e saiu traçando os caminhos. Então, se você observar aqui este mapa, você vai perceber que aqui está a Europa, como eles conheciam, né? O continente quase não mudou do ponto de vista da cartografia geográfica da época, né? A Ásia, que eles imaginavam aqui para dentro como grandes florestas inacessíveis e de montanhas nessa região, e aqui a região das Índias, de onde estavam as especiarias. Nesse lado de cá você percebe o continente africano, veja que eles tinham uma noção da África muito, muito restrita, né, de praticamente 70% a 80% do continente ainda por ser desbravado. Então, toda a visão de mundo do europeu estava em torno desses três continentes, da Europa, da Ásia e do norte da África. Pois bem, quando foi no século XV, né, grande parte dos países europeus estavam interessados naquelas especiarias, porque aquilo dava um lucro estupendo, né? Não só para os grandes comerciantes, mas também para os reinos. E quase todo o comércio estava monopolizado pelas cidades italianas, nós já falamos disso. A Itália era o grande centro de receptação de toda a mercadoria que vinha do Oriente pelo mar, né? Tanto que os principais portos estavam nas cidades italianas e que os italianos, graças a essa visão comercial e da importância que o Mediterrâneo tinha naquela época, acabaram desenvolvendo também o Renascimento, objeto de nossas aulas anteriores,
né, falando sobre a questão da cultura, da arte, da ciência, eram as cidades mais ricas, né, e o comércio era praticamente inacessível para essas regiões por vias terrestres. Então, praticamente todo o domínio marítimo que nós tínhamos até o século XV estava na mão dos italianos e desses comerciantes ricos que sabiam navegar com muita facilidade. Então, chegar às Índias era muito complicado e os recém-estados formados, Portugal e Espanha, né, tinham muito desejo de chegar também a esses grandes mercados, só que faltava a eles, né, esse conhecimento que era acessível somente aos italianos. Então, se você observar as rotas comerciais do século XIII ao século XIV, né, além da questão da rota da seda, das rotas terrestres que vinham, né, através de Constantinopla, você tinha a navegação que vinha desde o Extremo Oriente, né, trazendo diversos produtos para a Europa, mas tudo muito controlado por este mar aqui, ó, pelo Mediterrâneo. Você percebe por essa imagem e por essas setinhas que vão mostrando os caminhos do comércio na Europa do século XIII e XIV, você vai ver que não existe outra opção de navegação que não seja a do mar Mediterrâneo ou a navegação costeira que era feita pelo Oceano Índico. Então, tudo estava muito controlado pelos italianos. Então, vencer essa barreira realmente era um grande desafio. Né? E esse desafio vai ser rompido exatamente por Portugal. Então, Portugal vai ser a primeira nação que vai navegar. E o que é que eles estavam atrás? Dessas especiarias, né? A canela, o cárdomo, né? A noz moscada, o cravo, a pimenta, o cominho, né? E todos aqueles essas especiarias que dão gosto à comida, que transformam o aroma das coisas, que fazem com que os ambientes pudessem ser perfumados por incensos, né? E tantos outros fazem com que esses produtos realmente tivessem no mercado europeu um preço muito elevado. Então, conseguir controlar qualquer uma dessas rotas era a garantia certa de ficar rico. É isso que vai mover, certo, esses navegadores a se arriscarem de forma tão audaciosa por mares tão desconhecidos. Né? A navegação ela era feita de forma extremamente primitiva. Nós temos hoje, né, equipamentos de geolocalização que nos permitem a cada instante, a cada segundo, né, nos encontrar globalmente e traçar rotas para qualquer parte do mundo. Só que naquela época isso não existia. Né? Além dos medos, né, e dos mitos e das lendas que existiam nesse período, os instrumentos eram extremamente primitivos, que requeria por parte dos navegadores uma imensa habilidade, né, além de coragem. E todos aqueles homens que entravam nos navios, os que faziam as manobras, aqueles que levantavam âncora, que mexiam nas velas e acompanhavam esses grandes navegadores, estavam ali porque sua vida já era pobre, já era miserável mesmo, então era uma forma de você, do nada, sair daquela posição medíocre em que você vivia e, se desse certo aquela viagem, você ficar riquíssimo. Né? Então, esse modelo de navegação que vai se organizar, para mim, ele é tão ou mais audacioso do que o próprio processo de chegada do homem na Lua, pela coragem, pelo desafio e pelas dificuldades que esse pessoal enfrentou para chegar até essas especiarias do continente asiático e também do continente africano. Aqui a gente só está estampando aqui como especiaria a pimenta, malagueta, mas a África também tinha ouro, tinha uma série de outros metais, tinha marfim, né, mirra, incensos e outras coisas que também tinham na Europa um grande valor. Então, arriscar tudo era, na verdade, uma forma de dizer assim, ao invés de uma vida longa e medíocre, uma vida curta, mas com riqueza, com fausto, com prosperidade. Então, é isso que vai mover os europeus e principalmente os portugueses a navegarem por esses mares desconhecidos. Né? Outra questão importante, né, é que a partir do momento em que uma nação ela conseguia navegar e conseguia conquistar terras, né, há todo o interesse em cima dessa questão. A igreja estava interessada porque para ela era uma forma dela ampliar, né, o modelo religioso que ela propagava, né, para os grandes reis era a forma de expandir seus impérios para locais ricos e distantes, né, e para a burguesia que estava dentro daquela história da grande aliança, como disse a vocês,
A gente não fala em Estado Nacional e também não vai falar em navegação sem observar, certo? Entre outras coisas, essa aliança que foi feita entre a igreja, né, a nobreza e a burguesia, cada um com seus interesses. E aí Portugal sai na frente de todos, né, e entre os fatores que levaram Portugal a sair tão na frente está, em primeiro lugar, a posição geográfica de Portugal. Portugal está na esquina da Europa, na Península Ibérica, né, recortado pelo mar, pelo Oceano Atlântico, não pelo mar fechado, como era o mar Mediterrâneo, né? A pesca era uma atividade econômica que os portugueses já dominavam, e como pescavam principalmente sardinha e bacalhau, que são peixes que só são pescados em águas profundas, os portugueses desde cedo aprenderam a pescar no Atlântico e a pescar cada vez mais distante, tanto que inventaram, né, um barco que era a cara de Portugal, que é a caravela, um barco versátil que era possível, era leve, era possível de navegar em mar aberto, né, e ao mesmo tempo com certa segurança, e possível também de trazer peixes e outros produtos. Né? A nobreza portuguesa também não tinha grande oportunidade de terras, porque Portugal é um estado pequeno, então chegar a outros locais e dominar era a possibilidade também desses nobres de conquistarem, né, novas propriedades, novas posses de terras, e os burgueses de ganhar dinheiro. Tanto que desde cedo os portugueses, além da tradição pesqueira e da sua posição geográfica muito favorável, também desenvolveram, certo, uma escola de navegação que a gente chama de escola de Sagres, né, onde estudiosos se debruçavam sobre os mapas antigos, né, sobre as técnicas de navegação, sobre os aparelhos que possibilitavam essa navegação oceânica, e foram ao longo do tempo desenvolvendo. A gente não vai dizer que bússola, sextante, astrolábio e outros equipamentos são criações portuguesas, são equipamentos que já existiam no Oriente, mas que vão sendo aperfeiçoados pelos portugueses. E à medida que Portugal começar a sua grande aventura pelo mar, né, esses equipamentos vão sendo aperfeiçoados, os mapas vão sendo refeitos, né, e a verdadeira odisseia que os portugueses fizeram pelo Atlântico, né, e contornando o continente africano, naquilo que chamamos de périplo africano, vai possibilitar, né, a Portugal essa grande vanguarda, né, navegadora que até hoje impulsiona e encanta, né, o mundo além da atração de Portugal. Né? Entre os equipamentos que a gente tinha, né, a astrolábio, a bússola, a balestilha, eu vou mostrar já para que esses instrumentos realmente serviam, né? Tem aquele adicional que eu já tinha falado para vocês e volto a repetir, né? Havia muito medo, né, de navegar por esses mares, de encontrar monstros, e principalmente porque ainda havia, né, na época, muita resistência sobre esse processo de como a Terra realmente tinha seu formato. Né? Muita gente achava que ela era plana, e que pelo fato de ser plana, navegar em mares muito distantes, você poderia chegar ao fim do mundo, né, e de repente cair no abismo no nada. Então, além dos monstros, além do perigo que o mar mesmo representava, ainda tinha toda essa questão da crendice de que a Terra não era redonda, né, de que os continentes não tinham passagem. Então, tudo isso era um desafio para esse processo das navegações. Entre os instrumentos utilizados, a gente tem aqui a bússola, né, questão de orientação. O astrolábio era o instrumento que fazia para se medir ângulos, usando não só o Sol, como a Lua também como referência. Né? O quadrante lhe posicionava perante as estrelas, assim como o sextante. A balestilha era um cálculo complexo que você sabia a altura que estavam as estrelas em relação ao mar, para que você fizesse um ângulo de referência para poder navegar, né? E os mapas que davam aquela orientação cartográfica. Então, utilizando instrumentos extremamente primitivos, esses navegadores conseguiram uma verdadeira odisseia. E quando a gente observa o caminho que Portugal fez para navegar, você vai entender que a engenharia naval também foi muito importante, né? Com dois barcos que os portugueses vão utilizar, um de sua própria criação, que é a caravela, né? Que eram barcos menores, mais alongados, que podiam navegar com facilidade perto da costa, porque o calado, aquela parte que fica embaixo do barco, ela era mais rasa, né? E ela tinha como tradição uma vela triangular, né? Chamada vela latina, que era essa vela triangular. Então, aquelas imagens que você tem de grandes barcos, nunca chama aquilo de caravela. A caravela, ela tem este formato de vela,
certo? Triangular, que capturava o vento lateral e que permitia que ele se aproveitasse tanto os ventos alísios, né, como os ventos do norte para navegação. E tinha os barcos de maior porte, né, para transporte de carga grande, que não chegavam a ancorar na costa realmente, né, mas navegavam com certa segurança em alto mar, que eram as naus. Né, são barcos bem maiores, são aqueles exatamente que você costuma ver nos filmes, com muitas velas, que era para aproveitar o vento de qualquer direção, né, levavam tripulações bem mais numerosas, né, e eram capazes de carregar uma quantidade de especiarias ou de outros produtos muito maior do que a caravela. Então, só para lhe dar um exemplo de como esses barcos são e para você ter uma referência de como se usava muito mais naus do que caravela, a expedição de Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal com 13 navios, sendo 10 naus, ou seja, navios de grande porte, bem armados e que iam levar muita mercadoria, e 3 caravelas, navios de menor porte, de maior manobrabilidade e que poderiam chegar na costa. É tanto que quando o pessoal chega e diz, olha, Cabral chegou numa caravela, é porque as caravelas é que podiam aportar mais próximos realmente da costa. Mas a grande maioria da frota utilizavam as naus. E Portugal fez esse caminho audacioso, que a gente chama de périplo africano, começando pela conquista de Ceuta, aqui em 1415, depois contornando com sucesso o Cabo Bojador, que era um grande obstáculo, porque a partir dele você poderia entrar no Mar Tenebroso. Né? Depois Portugal chega à região da Guiné, chega ao Congo, né? Até que Bartolomeu Dias faz a principal viagem para mim, que é aquela que desvenda, primeiro, que havia uma passagem da África em direção ao Índico, que permitiria chegar às Índias. Né? Posteriormente, a viagem famosa de Vasco da Gama, né? Vasco sai, faz a navegação, contorna com segurança o Cabo da Boa Esperança, chega a Moçambique, né? E a região ali próxima à Somália, para depois finalmente chegar a Calicut, né? A Goa e a Cochin, que são as cidades que os portugueses vão abastecer seus navios de especiarias. As navegações portuguesas, elas, ao fecharem esse ciclo, né, juntamente com a Espanha, né, que fez a audaciosa viagem de Cristóvão Colombo, indo pelo oeste, acreditando que o mundo não teria América, então ele podia contornar o processo até chegar às Índias pelo oeste, né, El Nascente por El Poente, né, chegar ao leste pelo oeste, fez com que se descortinasse um novo continente. Então, quem chega primeiro à América, em Guarani, né, em 1492, é o Cristóvão Colombo. Portugal chega à América um pouco depois, com Cabral, em 1500, exatamente na região da Bahia, né, descobrindo aí, oficialmente, entre aspas, o Brasil, né, e depois essas viagens vão só se alongando, como, por exemplo, a viagem de Fernando Magalhães, né, que fez a viagem de circunnavegação, provando, primeiro, que o mundo ele era realmente capaz, você era capaz de fazer a circunnavegação, só que ele fez o caminho pela Patagônia, cruzou todo o Oceano Pacífico, né? Entrou no Oceano Índico, né? Conquistou para Portugal as Filipinas e aquela região ali de Malaca, né? E de outras regiões que também forneceram grandes riquezas para os portugueses. Então é inegável que esses dois países ibéricos, embora depois tenham ficado tão para trás em relação a outros países, tenha também, certo, o seu reconhecimento pela audácia, né, pelas milhares de vidas que foram perdidas e navios que foram afundados nessa longa travessia, nesse domínio dos mares, e a partir do momento que a gente tem Portugal e Espanha navegando por outras rotas, isso justifica exatamente o declínio dessa região do Mediterrâneo, antes tudo controlado pelos negociantes de Veneza, e que agora, não só de Veneza, como Florença e outras cidades, mas que agora estava impedido por duas questões. Uma, os turcos haviam fechado o caminho aqui, com a conquista de Constantinopla em 1453, e Portugal e Espanha, que tinham agora mudado o eixo da economia do Mediterrâneo para os oceanos abertos. Certo? Então, as grandes navegações é um conteúdo encantador, né, e que é fruto de audácia, coragem e desprendimento desses grandes reinos que ousaram em construir impérios fora do continente europeu. Beleza? Um abraço e até a próxima aula.